Vamos lá. Jesus entrou humilde com o jumentinho. Vamos pegar essa cena. Tá. Ele entrou humilde no jumentinho, como um rei. Uhum. Olha o paradoxo. Ele Ele não sabia quem entrou ele era. humilde no jumentinho. Não, ele sabia, o pessoal estava gritando, Hosana ao Isso. filho de Davi. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e as não pessoas sabiam quem ele sabia era. o que ele era. Ele entrou humilde no jumentinho, mas não como um mendigo, não como um pedinte. Nada contra o mendigo e um pedinte, mas vamos colocar, ele entrou como rei. E por que ele, como rei, não veio no cavalo branco, no cavalo bonito? Lembre que Apocalipse, capítulo 19, quando descreve a volta de Jesus, fala que ele vem com um cavalo branco no céu. Opa, se ele vem com um cavalo branco, cadê a humildade? Por que em Jerusalém ele entrou num jumentinho? Por uma razão muito simples. A cultura do antigo Oriente Médio é diferente da cultura greco-romana. Na cultura do antigo Oriente Médio, quando o rei vinha para a guerra, ele vinha no cavalo. Quando era em missão de paz, ele vinha no jumento. Uau. Você entendeu? Por exemplo, Balaão era um profeta riquíssimo e Balaão estava numa jumenta. Aquela história do anjo lá que mandou. Balaão estava numa jumenta. Salomão, quando foi ser ungido rei, Davi falou o seguinte: montem Salomão na minha mula e que aclamem que Salomão é o rei. Por que ele não mandou colocar... Não tinha nenhum cavalo ali em Jerusalém? Numa mula. Porque, de acordo com o contexto da época, quando o rei está em missão de paz, ele monta um jumento, uma mula. Quando ele está em missão de guerra, ele vai num cavalo. Por isso que ele entrou num jumento em Jerusalém. Você trouxe essas duas peças aí de Israel, até para mostrar aqui, elas não são só peças, elas têm uma história por detrás delas, da qual a gente tira muita coisa. Muita coisa. Gente, olha, agora eu me senti lisonjeado, porque o Paulo tem um ciúme disso aqui. Para ele trazer, ele tirar... Eu posso tocar numa delas aqui, ó? Pode tocar, você vou tomar como exemplo aqui, ó. Você falou aí do problema da mediocridade, que a gente não... Mesmo coisas inanimadas. Essa lamparina aqui, ela tem 2000 anos. Vocês estão entendendo? 2000 anos. Isso é uma lâmpada. Deixa eu colocar aqui para ele dar o close ali, ó. Mas por que eu tô colocando aqui? Tá bom aqui essa posição? Só para contextualizar, isso é uma lâmpada da época de Jesus Cristo. De Jesus. Ela coexistiu quando Jesus estava vivo. Só para você entender o que é isso. Ou seja, quem usou essa lamparina aqui conheceu pessoas da época de Cristo. Uma chance matemática, não estou afirmando, dessa pessoa ter conhecido pessoalmente algum dos personagens do Novo Testamento ou o próprio Jesus é muito grande. Porque o proprietário dessa lâmpada morava na região da Judéia. Sim. Agora, a primeira coisa que me chama a atenção, por que eu coloquei em close aqui? 2000 anos, tá vendo esse pretinho aqui, olha? Ela tem a marca do queimado. Houve um dia que ela foi acesa pela última vez. Só explicar para a pessoa em casa, você alimenta aqui com azeite de oliva, extra virgem, para não dar fumaça. Aqui você coloca um pavio e acende o pavio. Enquanto tiver óleo aqui dentro, ele funciona. Esse queimado aqui foi o queimado de um fogo que iluminou uma casa na Judéia há 2000 anos atrás. Uau. Primeira lição que eu tiro dessa lamparina. O objetivo pelo qual ela foi constituída está indelével até hoje. Por que ela está queimada? Porque ela foi feita para brilhar. Primeiro ponto é esse. Uau. Segundo, tem uma parábola que Jesus conta de 10 virgens que estavam à espera de um noivo. Não que as virgens fossem casar com ele, era como se fossem damas de companhia da noiva. Hoje não tem a daminha que sai jogando flores ali na... Ou será que ele poderia escolher uma delas? Não. Ele já tinha a esposa dele já. Aquelas 10 virgens ali, elas são aquelas que acompanham o cortejo do noivo. E é importante as noivas estarem juntas, porque nesse momento que as virgens, que outros rapazes podem vê-las para pedi-las em casamento. E diz que você tinha 5 virgens que eram prudentes, 5 que não eram prudentes. E o que diferenciou a prudência de uma para outra? Levar azeite. Uma levou só uma quantidade de azeite e daqui a pouquinho o azeite acabou. As outras prudentes guardaram um pouco do azeite e o noivo tardando, todas dormiram. Quando foi meia-noite, ouviu uma voz falando assim: eis o noivo. Aquelas que tinham mais azeite guardado, encheram imediatamente a lâmpada e saíram no escuro para encontrar o noivo.
As outras foram desesperadas, mas meia-noite, onde é que você vai achar azeite para comprar e tudo mais? E Jesus contou essa parábola para ilustrar a nossa própria vida. Você tem que, em primeiro lugar, brilhar. Você tem que ter azeite extra. O recurso. O medíocre não tem azeite extra. Ele não poupa, porque ele vai falar que nunca dá. Não, o que eu tenho mal paga a conta. Ele acha que ele é incapaz, a crença limitante o pega. Ele não aceita brilhar, ele não aceita ser luz, guiar as pessoas. Agora, olha que interessante. Essa lamparina, quando ela estava no barro, era só barro. A partir do momento que alguém a modelou, ela serviu a sua função e ela passou no tempo e está aqui, ela já não é mais apenas um barro. Ela é uma história, tem uma biografia. Até tem um lado da arqueologia que estuda, que é a biografia do objeto. Se assim é com um objeto inanimado, imagine com um ser humano. Nós também um dia éramos barro cru, como essa lamparina. Assim como o oleiro pegou o barro, modelou e fez essa lamparina, o Criador também pegou o pó da terra, modelou. Caraca! Assim como ela sozinha não era nada, mas com o azeite aceso ela iluminava, com o fôlego de vida nesse barro aqui, dado por Deus, nós temos vida, somos alma vivente. E Cristo falou o seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Brilhe também a luz de vocês, para que os homens vejam isso e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu não sei se o Paulo vai lembrar, quando a gente estava no mar... Não, aí a gente não estava junto, não. A gente encontrou, foi em Jerusalém, no Mar da Galileia. Você andou de barco ali no Mar da Galileia. No entorno ali tem várias cidades. E no topo de uma montanha lá tem uns prédios que brilham assim, chama a cidade de Itzfat, ou Safed. É o mesmo nome, Safed ou Itzfat. Essa cidade, na época de Jesus, existia como uma vila. E uma coisa que admirava muitas pessoas das cidades em torno aqui do Mar da Galileia é que quando acendiam as lamparinas como esta lá em Safed, daqui de baixo se via. Essa mesma técnica de acender lamparina para mostrar, por exemplo, as festas religiosas é colocada, testemunhada por Flávio Josefo, que o historiador do primeiro século, que uma cidade acendia a luz e a outra começou a festa, porque acendia. Imagina Jesus ali no barco, no Mar da Galileia, como você andou, como eu tive o privilégio de andar, no escuro, no breu, não tinha luz como a gente tem aqui. Aí começavam a acender as lamparinas lá em Safed, ou Itzfat, lá no alto da montanha. Jesus olhando lá, e os discípulos comentando assim: nossa, que interessante, né? A gente sabe o momento que eles acendem a luz lá. Jesus era muito sábio. Ele pegava coisas do momento, ele tirava uma ilustração desse copo aqui. Ele falou assim: pois é, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, você coloca num velador e ela ilumina todos os que estão na casa. Assim como aquela cidade está causando admiração em vocês, vocês são a luz do mundo. Uau. Assim brilhe também a luz de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai que está no céu. Em outras palavras, seja luz, tenha sucesso, e as pessoas vão ver o seu sucesso e vão glorificar o Pai que está no céu. Como é que elas vão glorificar o Pai que está no céu? Porque o meu sucesso, ao contrário de ser um combustível para o meu orgulho, vai ser um testemunho do que Deus pode fazer na vida do que ainda não tem. Para quem é humilde, né? Para quem é humilde. Porque vai ter muitos que vão dizer: eu fiz, eu sou capaz. Aí ele não está como... Exatamente. Mas quando você é humilde e atribui para Deus, o seu sucesso não vai ser combustível para o seu orgulho. É isso. Ele vai ser para o outro um testemunho. Se eu conseguir, você consegue também. A gente vê hoje na internet tanta gente orgulhosa, prepotente, arrogante, despreparada, né? Ensinando isso para as pessoas serem arrogantes, prepotentes, despreparados, olhar para o ser humano como fonte de receita, não como fonte de vida, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para Jesus, né? Jesus ele faz uma ode, ele faz sobre a humildade. Porque se o diabo é orgulho e mentira, Deus é humildade manifestada claramente em Jesus. Jesus podia ter entrado em Jerusalém, quando foi iniciar seu ministério, ele podia ter entrado com cavalos, exércitos, carros de guerra,
Não, ele entrou num filhote de jumento. Ele iniciou o ponto marco do ministério de Jesus, quando ele começou a fazer seus milagres, foi entrando em Jerusalém em cima de um filhotinho de jumento. Ele não entrou em cima de um cavalão branco com um exército. E ele lava o pé dos discípulos. Não foram os discípulos, ele diz, eu vim servir, não ser servido. Eu estou falando Deus, em forma de homem, Jesus, eu vim servir, não ser servido. Ele disse, se alguém te der um tapa, dá o outro lado. Né? E Jesus, ele dá sistematicamente exemplos que nós precisamos seguir, que é exemplos de humildade. E nós vemos hoje o mundo batendo no peito e trazendo para si a glória dos seus feitos, quando quem conhece a Bíblia e crê em Deus sabe que o querer e realizar depende de Deus. Eu estava na Itália, olha isso, e aí estava no hotel, muito chique, com a minha família toda, os filhos, aí tinha um quadro na parede de um baile, muito chique. As pessoas estavam ali, tinham em torno de 40, 50 anos, um baile muito chique e tal. E eu vi a data, década de 50, para agora, 70 anos, com 50, 120. E eu disse, essas pessoas todas já devem ter morrido. Né? E as fotos delas estão aqui. Aí eu pensei, quem é que vai jogar meus álbuns fora? Os álbuns dos melhores momentos da minha vida, viajando para Dubai, para Israel. Quem vai? Porque tudo aqui em casa, nós fazemos álbuns para ter memória de tudo. Quem vai jogar nossos álbuns? Meus filhos eu sei que não vão jogar. Meus netos acho que não, porque os pais deles estão lá. Mas será que meus bisnetos vão estar pegando esses álbuns, abrindo lixo e jogando a minha história de vida dentro? E eu vi como eu sou finito, como minha duração é curta, como eu sou tão passageiro, como a Bíblia diz, como uma onda no mar que vai, como um vento que passa e se vai embora você não sabe para onde. Né? Então, como ser arrogante? Como ser prepotente? Sendo tão efêmero fisicamente nesse mundo. Né? Então, isso para mim mudou minha vida. Olhando para esse quadro, né, mudou minha vida. Como eu sou finito, como eu sou pequeno, como eu sou uma onda que vai e daqui a pouco ela desaparece e nunca mais. Então, isso me deu muita humildade e me deu uma forma de olhar para as pessoas e entender o preciso delas. Exatamente. Já que você deu o exemplo do quadro, vamos voltar para a lamparina. Ela um dia foi um objeto preciosíssimo e caro. Hoje ela é preciosa por um outro motivo, porque é raro, é antigo. Mas na época de Jesus, isso aqui era como se fosse um iPhone do último modelo. E essa era aquela portátil que você botava na palma da mão. Na palma da mão, como das virgens lá que eu falei. Isso. Hoje é um objeto arqueológico. Imagina que, se Jesus não voltar até lá, eu espero que ele volte, o iPhone, o fone que eu estou usando aqui, esse microfone também vão ser restos arqueológicos que alguém vai pegar e vai botar no museu. Isso. Agora, como máquina de escrever antiga está em museu. Exatamente. Foram tão importantes. Imagina aquela que Ariano Suassuna usou para escrever e hoje... Agora, vamos pensar numa outra coisa também. Tem uns paradoxos de Deus muito interessantes. Explicando apenas para o pessoal de casa que paradoxo não é necessariamente sinônimo de contradição. O paradoxo são duas realidades contraditórias, mas que elas se harmonizam numa lógica. Por exemplo, quando eu digo assim, estou farto de não ter nada. Para mim, paradoxo só existia a contradição. Vamos lá. Momento aprendizado. Liga. Tum. Vou dar um exemplo. A frase que eu usei aqui. Estou farto de não ter nada. Isso é um paradoxo. Estou farto de não ter nada. Então, você vê, isso não é uma contradição. É um paradoxo. Contradição é quando eu falo assim, eu estou lá e estou aqui ao mesmo tempo. Não, isso é contradição. Você está lá, você está aqui. Né? Reductio ad absurdum, que eles falam em latim. Deus não tem contradição. Deus não se contradiz, mas Deus tem paradoxos. Sim. Por exemplo, sim. Ele é eterno, mas ele morreu na cruz do Calvário. Eu sou rei, eu sou Deus, mas lavo o pé dos discípulos. Então, nesses paradoxos, é interessante a gente entender também, porque as pessoas vão às vezes no preto no branco, tudo ou nada. Quando a gente descreve assim, Jesus foi humilde, e ele entrou com o jumentinho, ele lavou o pé dos discípulos. Não. Então, se Jesus é o meu modelo de vida, eu não posso ter nada. Cuidado que isso pode ser uma armadilha. Quando eu digo cuidado, não para você, que você conhece isso, mas para o pessoal que está nos assistindo. Cuidado que isso pode ser uma armadilha para a mediocridade. Porque se a mediocridade é aquilo que te mantém na zona de conforto, o meu intelecto ou o meu inconsciente, ele quer motivos racionais para me manter na zona de conforto. Exatamente. E quer motivo melhor do que a motivação religiosa?
olha, tá aqui a casa caindo aos pedaços. Eu ouço muito isso. Jesus Cristo não tinha casa. Jesus Cristo não tinha dinheiro. E você tem uma casa grande e você tem dinheiro. Isso não é de Deus. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, então. Em primeiro lugar, cuidado com essa armadilha. Porque às vezes, assim, sabe aquele provisório que já virou permanente? Quebrou ali a janela, o camarada tá colocando lá um prego para poder fechar a janela e ele não manda um pedreiro consertar, não arranca nada, a casa cai nos pedaços, não manda pintar, e vem sob a desculpa, né? Não, mas Jesus também era humilde, para que eu vou querer isso? Para que eu vou... Bom, vamos por etapas. Jesus foi humilde. Gente, ele vai explicar. Quem está explicando para você é uma maior sumidade teológica, bíblica, arqueológica. O que ele fala é com as comprovações científicas, com a história, como está aqui, com a história na mão. E não é porque ele leu no livro, não, é porque ele está lá escavando. Então, dê crédito o homem número 1, tá certo? Número 1 da Bíblia, prática, teórica e escavada na prática. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus entrou humilde com o jumentinho. Vamos pegar essa cena. Tá. Ele entrou humilde no jumentinho, como um rei. Uhum. Olha o paradoxo. Ele não entrou ele humilde no jumentinho. Não, ele sabia, o pessoal estava gritando, Hosana ao filho de Davi. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e as pessoas sabiam quem ele era. Sabia que ele era. Ele entrou humilde no jumentinho, mas não como um mendigo, não como um pedinte. Nada contra o mendigo e um pedinte, mas vamos colocar, ele entrou como rei. E por que ele, como rei, não veio no cavalo branco, no cavalo bonito? Lembre que Apocalipse, capítulo 19, quando descreve a volta de Jesus, fala que ele vem com um cavalo branco no céu. Opa, se ele vem com um cavalo branco, cadê a humildade? Por que em Jerusalém ele entrou num jumentinho? Por uma razão muito simples. A cultura do Antigo Oriente Médio é diferente da cultura greco-romana. Na cultura do Antigo Oriente Médio, quando o rei vinha para a guerra, ele vinha no cavalo. Quando era em missão de paz, ele vinha no jumento. Uau! Você entendeu? Por exemplo, Balaão era um profeta riquíssimo e Balaão estava numa jumenta. Aquela história do anjo lá que mandou... Balaão estava numa jumenta. Salomão, quando foi ser ungido rei, Davi falou o seguinte: montem Salomão na minha mula e que aclamem que Salomão é o rei. Por que ele não mandou colocar... Não tinha nenhum cavalo ali em Jerusalém? Numa mula. Porque, de acordo com o contexto da época, quando o rei está em missão de paz, ele monta um jumento, uma mula. Quando ele está em missão de guerra, ele vai num cavalo. Por isso que ele entrou num jumento em Jerusalém. E eu olho para isso nas minhas elucubrações, né? O povo naquela época, ele queria um libertador. Eles esperavam que viesse o Messias, mas o Messias libertasse o povo da escravidão, da opressão romana. E aí vem um Jesus que eles esperavam um Jesus que viesse com riqueza, com exércitos, com carros de guerra e tal. Aí vem um Jesus... Numa missão de paz. Numa missão de paz. Tá entendendo? Quebrou o paradigma deles. Era uma quebra de paradigma. Só, cadê esse Deus aí que vai mandar o Messias e o Messias aí com o exército? Não, eu vou libertar vocês, mas não é o corpo. É a alma, é a vida e a eternidade. Eu vou libertar muito mais do que libertar uma área geográfica. Vou libertar o coração de vocês. E esse coração só liberta se eu libertar na paz e no amor. Exatamente. E onde é que entra a humildade nisso aí? Tem uma profecia de Zacarias que fala: virá o Messias humilde, montado no jumentinho. A humildade do rei não consistia em deixar de usar sua coroa, andar maltrapilho, andar com roupas rasgadas. A humildade do rei consistia em sendo rei, ele vinha ao alcance do povo. E uma coisa que você precisa abrir o coração: quem é, não precisa estar dizendo que é. Quem é, não precisa ostentar que é. Jesus Cristo sabia quem ele era e ele dizia: eu sou. E é suficiente. Quem você é? Eu sou filho de Deus. E é pronto, é suficiente. Quem é não precisa ficar dizendo para o mundo que é. Quem é rico não fica dizendo que é rico. Quem é inteligente não fica dizendo que é inteligente. Quem é generoso não fica dizendo que é generoso. A sua história, a sua vida, quando olha para trás, mostra quem a pessoa é. Jesus não precisava dizer quem era, porque ele é. Ele é o eu sou. O belo não demanda atenção. É isso. O belo é belo. Pronto. Você já foi ao Museu do Louvre?
Eu nunca vi. Agora eles colocaram, porque muita gente ficava perguntando onde é que é a Mona Lisa? Onde é que é a Mona Lisa? Onde é que é a Mona Lisa? A última vez que eu fui ao Louvre, eu lembro que agora tinha umas setinhas no chão mostrando o caminho da Mona Lisa, porque eu acho que já estavam assim, saco cheio de todo mundo, todo perguntando onde é que é a Mona Lisa, onde é que é a Mona Lisa. Então colocaram, você tem um setor assim. Mas fora isso, não tem nenhum neon, nada. A Mona Lisa é uma coisinha pequena de um lado. Tem um quadro muito mais bonito, muito mais bonito não, mais elegante do outro lado, mas Mona Lisa é Mona Lisa. Então o belo não demanda atenção. O belo é belo, as pessoas percebem. Depois do meu primeiro método CIS, que foi a turma 214, meu marido pediu conta da empresa. Nós começamos a empreender juntos. Hoje tem 3 anos a nossa empresa. Nós chegamos em 10 países, mais de 700 atendimentos personalizados. Chegamos em 57 estados. E hoje a gente consegue usufruir muito dessa vida extraordinária que Paulo Vieira tanto fala e que para mim era só uma balela ali, algo que poderia acontecer, mas não comigo. Então a gente vive isso. Eu tenho uma filha hoje também, posso ser mãe em tempo integral. Meu marido trabalha home office em casa, tem muito mais tempo de qualidade com a gente. De faturamento, a gente já conseguiu faturar 3 vezes mais do que a gente esperava e tem começado a viver essa vida extraordinária. É tão bom que eu tô aqui pela 3ª vez.